Então, né, obrigado, né, a todo mundo pela presença. Eu queria agradecer primeiramente, né, ao professor Hamilton por ter aceitado o convite, por participar dessa nossa conversa, né, com a terceira edição do Café Tecnológico, e a Gabriela e a Lohane que estão aqui, ajudando, né, na organização do evento. Boa tarde, pessoal. Hoje o professor Hamilton César de Oliveira Charlo, ele vai apresentar um pouquinho para a gente sobre as suas pesquisas. O professor é graduado, mestre e doutor em agronomia pela Unesp. Desde 2010, ele é professor do IFTM, atuando tanto na graduação quanto na pós-graduação. Ele possui experiência em nutrição de plantas, fertilizantes, fisiologia na produção de hortaliças e de grandes culturas, bioinsumos e tecnologias aplicadas à nutrição de plantas. E desde 2016 ele desenvolve projetos de inovação em agricultura. Então, professor, você gostaria de complementar alguma coisa em relação às suas áreas de atuação? Também nós gostaríamos de saber como que surgiu o seu interesse, né, pela área. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Pablo. Então, primeiro, queria agradecer o convite, né, de ocupar esse espaço, né, e de poder contar um pouco, né, da minha história, um pouco do que a gente faz, né, enquanto profissional aí da área de agronomia, né, principalmente, que tem uma interface muito grande com a área de materiais, né. Então, aqui que um agrônomo está, né, conversando com químicos, com físicos, né, porque a gente usa isso todo dia, né, então eu agradeço o espaço aqui, né, e vou tentar contar um pouco da minha experiência, da trajetória, e como o interesse, ele sempre existiu, né, por essa área de agronomia. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou filho de produtores rurais, né, e sou natural do interior de São Paulo, que é uma região muito forte no agronegócio, e sempre tive essa vontade de trabalhar com o agro, né? Então, por ser filho de produtores rurais. Então, na época, né, me candidatei ao curso de agronomia na Unesp, né? Então, cursei engenharia agronômica na Unesp de Jaboticabal, né? Foi uma época de muito aprendizado e também marcado por uma época de grandes avanços na agricultura brasileira, né? Então, muitas tecnologias ali no início dos anos 2000, né? Muita tecnologia surgindo muita preocupação com o meio ambiente, né? Que até então a gente tinha uma preocupação um pouco menor, um uso indiscriminado de produtos químicos, de defensivos, né? De alta periculosidade. Então, durante ali a minha fase de graduação, mestrado, principalmente, começou esse movimento, né? De uma agricultura mais sustentável. E aí também começa um pouco da minha trajetória acadêmica, né, de caminhar para tecnologias mais sustentáveis e que nós vamos conversar aqui ao longo da nossa conversa. Então, o interesse surgiu ali, né, por conta da minha trajetória mesmo familiar, e depois, durante a graduação, eu fui me interessando muito pela área de pesquisa, né? Então, sempre atuei em projetos de iniciação científica e percebi que o meu interesse maior era trabalhar com pesquisa, né, e associado à docência. E depois do mestrado, do doutorado, acabei virando professor aqui no Instituto Federal, né, desde 2010, fico em Uberaba, né, e desde então tenho trabalhado nessas áreas que você comentou, né, especialmente voltadas à nutrição de plantas. E você pode falar um pouco dos principais desafios que teve, tanto no início da carreira, às vezes também os principais desafios agora no momento, né? Como foi mencionado, né, de quando você ingressou na área, né, o boom que estava com as pesquisas desenvolvidas no meio do agro, né? Então, quais foram os principais desafios para dar seguimento mesmo na sua carreira, na sua formação?
Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a nossa vida ela é marcada por desafios todos os dias, né? Mas em determinadas fases da nossa vida, né? Tanto pessoal quanto profissional, mas aqui o foco é a profissional, a gente tem alguns desafios. O desafio maior, né, durante o início da carreira, que é durante a formação, então lá quando a gente está na graduação, né, às vezes no mestrado, porque no doutorado você já precisa ter um caminho bem traçado ali do que você quer. É um pouco da incerteza, né? Então, quando você está como estudante, você tem aquela incerteza, é essa área mesmo que eu gosto, né? Então, dentro de um curso de graduação, a gente tem muitas áreas, né? Que a gente pode seguir. Então, era sempre uma incerteza. Mas essa é a área que eu devo seguir? Será que é a que eu gosto, mas será que é a que vai ser melhor para mim profissionalmente? Então, tinha um ponto de dificuldade, Pablo, era a incerteza da área a ser seguida. Né? Mas isso enquanto estudante. Né? E eu acho que todo mundo, né, como provavelmente muitos estudantes vão assistir aqui ao nosso bate-papo, isso é absolutamente normal. Né? Você ter essa dificuldade da incerteza enquanto um estudante de graduação ou de pós-graduação. No doutorado é pior ainda, né? Porque você tem a incerteza do para onde eu vou, o que eu vou fazer. Mas superada essa incerteza, talvez a maior dificuldade que a gente tem, né, para quem for trabalhar na pesquisa, na docência, é o início da carreira. Né? Então, a maior dificuldade que eu tive foi quando eu cheguei aqui em Uberaba, no Instituto Federal. Eu não conhecia absolutamente ninguém e não tinha uma estrutura. Então, eu saí de uma universidade onde se tinha uma estrutura muito grande para pesquisa, muitos projetos financiados, né? No estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, que financia muitos projetos. Então, tinha uma estrutura de pesquisa muito grande. E aí, o grande desafio do profissional é quando ele chega, né? Uma vez concursado, né, para aqueles que fazem concurso, você chega na instituição que você vai trabalhar e você tem que começar do zero. Né? E esse foi um desafio muito grande, porque precisei, né, buscar uma infraestrutura mínima para fazer boas pesquisas. Mas o conselho que eu dou, né, para quem estiver começando ou que vai começar, é que isso não limite. Você não ter a condição ideal para fazer pesquisa não pode te limitar a fazer pesquisa. Né? Mesmo que for coisas simples, coisas baratas a se fazerem, né? Que tem muitas vezes muita validade, né? E bons resultados, é muito importante para isso. Então, a falta de estrutura para o profissional que está começando é talvez um grande desafio e foi para mim. Só que isso não pode nos limitar, e aí eu fui conseguindo, né, com a aprovação de alguns projetos, logo que eu cheguei, junto à FAPEMIG, que me deu condições de ter uma boa estrutura hoje para fazer pesquisa. Obrigada, professor. Como o senhor comentou, ao longo da sua carreira, então, houve vários momentos marcantes, e eu queria saber se o senhor poderia destacar algum que o senhor considere mais significativo. De fato, tem alguns momentos, viu, Gabriela, que são marcantes na nossa trajetória, né? Tanto pessoal quanto profissional. Mas um fato marcante, né, da minha trajetória profissional foi que eu percebi que a pesquisa que eu vinha fazendo, né, desde lá de quando estudante, lá no início dos anos 2000, ela estava ficando obsoleta. Porque as fontes de recurso, de financiamento cada vez menores, né? Então, o recurso governamental começou a ser insuficiente para financiar todas as pesquisas ou as pesquisas de forma adequada, né, com o recurso necessário para se fazer uma boa pesquisa. E, somado a isso, as estruturas das universidades, dos institutos, também começaram a ficar obsoletas por conta disso. Então, observando esse movimento,
né? E no ano de 2016, especificamente, né, que foi um marco para mim, saíram duas chamadas que nos chamaram a atenção aqui, né? Uma delas foi uma chamada da CETEC, né, que é um órgão ligado ao MEC, né, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, onde lançou o primeiro edital em parcerias com empresas a serem executadas na rede federal. Né? Aí eu falei, uai, a gente já tem as FAPs nos estados, né? Em todo estado tem a FAP. Por que eles estão querendo que a gente faz projeto com empresa? Logo em seguida, saiu um edital de credenciamento de unidades Embrapi, né? Eu desconhecia completamente o que era Embrapi, depois eu vou falar um pouco mais da Embrapi, porque é uma ferramenta gigantesca, talvez a maior ferramenta hoje que a gente tem para fazer pesquisa aplicada. E quando eu fui procurar saber o que era a Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, eu vi que ela só fazia projetos com empresa. Né? Então, para mim, foi um marco importante. E aí nós nos candidatamos no ano de 2016, aqui no Instituto Federal, a ser uma unidade Embrapi, e fizemos uma proposta na área de tecnologias para a área de fertilizantes na época, por Uberaba ser um polo muito forte na área de fertilizantes. E passamos para a segunda fase, né? Então recebemos a visita dos avaliadores, mas fomos reprovados naquele momento a ser credenciado como uma unidade Embrapi. Mas isso trouxe uma lição muito grande para mim foi um marco, né? O ano de 2016. Que o caminho era, né, da pesquisa brasileira, o caminho é fazer parcerias público-privadas. Né? As empresas têm demanda por pesquisa, as empresas têm recurso, e as universidades têm quem sabe fazer pesquisa, pesquisadores altamente qualificados, e não tem recurso. Né? Então, por que não juntar as duas coisas? Por sorte, né, o edital a que eu me inscrevi junto à CETEC, né, o meu projeto foi aprovado, e aí eu fiz o meu primeiro projeto com empresa. E que foi algo assim muito legal, muito gratificante, porque era uma pesquisa que realmente, a minha primeira pesquisa que realmente eu vi ir para o mercado, né? Uma tecnologia que foi para o mercado. E aí né, sem me alongar demais, esse foi o grande marco para mim, né? O interesse em associações público-privadas que proporcione a pesquisa aplicada, né, e que realmente vai para o mercado. E então, né, foi um marco. E aí só complementar, né, esse interesse surgiu em 2016 e aí a gente conseguiu aqui no Instituto Federal se credenciar como uma unidade Embrapi. É um processo muito difícil, é um processo bastante que exige muito, né, um know-how do grupo de pesquisadores que está se candidatando, da estrutura da ICT, mas aí em 2020, né, aconteceu da gente conseguir se credenciar, e aí, a partir de então, mudou bastante o panorama das nossas pesquisas aqui no Instituto Federal, né? Sobretudo que elas são feitas com empresas. Então, mais ou menos foram esses os marcos, né? Em 2016, o interesse, o despertar para isso, né? E que eu acho que quem está estudando tem que ter esse olhar atento, né, para a nova modalidade de pesquisa no país, e aí a concretização a partir de 2020. Muito bacana, professor. E você destaca bem, né, a questão da interação, né, integrar pesquisa, indústria, e quando a gente olha no seu currículo, a gente percebe que participa de vários projetos, né, que de áreas diferentes, para aplicações diferentes, né, interagindo ali, né, o que que a academia, né, as universidades, os institutos e as indústrias, né, e aí tem alguns projetos que acho que a gente podia conversar um pouquinho,
E aí tem um que é intitulado Produção de Energia Térmica e Elétrica a partir de resíduos sólidos, estruturação de uma usina termoquímica experimental no Campus Glória da UFO. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, o contexto dele. Legal, Pablo. Esse projeto é um projeto muito interessante e importante, né, para o país como um todo, mas sobretudo para o estado de Minas Gerais. Eu não sou da área de energia, né, mas estou participando desse projeto junto com os professores da Universidade Federal de Uberlândia, professor Marcelo, Solidônio e vários outros. É um projeto que tem uma equipe de pesquisadores bastante extensa, né, porque é um projeto multidisciplinar. A gente precisa, né, no país, desenvolver energias renováveis, no país e no mundo, né? Tecnologias para utilização de energia renovável, né, reaproveitamento de resíduos. E esse projeto ele foi uma convergência de uma série de interesses, né? Então, do ponto de vista dos pesquisadores, das empresas, do poder público, e eu já vou explicar por quê. Então, esse projeto ele visa, né, a potencialização do uso da gaseificação, né, do Singás, né, o gás de síntese, para a produção de energia. Embora a gente sabe que o gás de síntese ele pode ser usado para uma série de coisas, né, produção de combustíveis, hidrogênio, amônia, o foco desse projeto é para a produção de energia. E com foco no agro, né? Então, a utilização de resíduos agroindustriais e também de lixo, né? É uma linha muito forte dos professores da UFO, a utilização de lixo urbano para a produção de energia. Mas do ponto de vista do agronegócio, a gente tem uma série de resíduos que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com eles, né? E as empresas elas pagam caro para outras empresas simplesmente, às vezes, armazenar esses resíduos, porque não se tem o que fazer com esses resíduos. Ou quando se tem, envolve uma série de questões de legislação ambiental que muitas vezes inviabilizam a reutilização ou a destruição desses resíduos. Como, por exemplo, embalagens de defensivos, EPIs de aplicação de defensivos, né, que é um gargalo para o agronegócio, né? Então, embora as empresas recebem de volta as embalagens, né, é obrigatório esse recebimento das embalagens de volta, muitas vezes elas não sabem o que fazer. E esse projeto ele vem a contribuir com essas empresas do agronegócio para reutilização, né, de uma forma eficiente e ambientalmente correta de resíduos agroindustriais. Então, pode ser madeira, serragem, EPIs, embalagens de agrotóxicos. E também para outras unidades, né? Eu comentei do poder público. Muitas vezes, Polícia Federal, Receita Federal apreendem determinados tipos de materiais que eles muitas vezes não sabem o que fazer com aquilo, né? Por exemplo, apreensões de cigarro, né? O ano passado teve uma apreensão gigantesca de cigarro contrabandeado. E aí a Receita ela não tem muitas vezes o que fazer com isso. Então, essa usina que está sendo montada no Campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia, ela foi idealizada através de conversas entre o poder público, então a Receita Federal, a Polícia Federal, os pesquisadores da região do Triângulo, então envolveu nós do IFTM, Uniub, UFO e outras universidades para ter um centro de pesquisa e também, né, um centro de, eu vou chamar de prestação de serviços, embora, né, vão ser um centro de parcerias com o poder privado. Então, empresas elas vão poder utilizar dessa usina, provavelmente a partir de 2026, ela está em fase de implementação, né? Então, os recursos eles vieram da FAPEMIG, né? Então, a FAPEMIG aprovou esse projeto para a construção dessa usina e ela vai operar de uma forma autossustentável, do ponto de vista que ela não vai depender dos recursos da UFO ou das ICTs que estão envolvidas. Ela tem que se manter com os recursos
dessa parceria com as empresas do setor privado que vão executar projetos ou simplesmente a utilização dessa usina para a geração de energia e descarte dos materiais, que é um problema para essas empresas, né? Então, é um tipo de associação que é uma relação ganha-ganha. Todos os lados ganham com esse tipo de parceria. Não sei se ficou claro para vocês, né, que estão tendo contato pela primeira vez, como que é, né, a concepção dessa usina. Ficou claro, sim, e é muito interessante o quanto que destaca a questão da multidisciplinaridade, né? Porque para fazer um projeto desse porte, né, se você destacou, né, a importância de áreas diferentes, né, conversarem, né? Porque para fazer essa usina funcionar, né, desde a parte do conhecimento técnico até o processo administrativo, a captação dos recursos, né, a parte logística, né, de tudo. Então, bastante interessante esse projeto. Espero ter notícias logo, né, E assim, só dela em complementando, funcionamento. a minha participação dela nesse projeto também está muito relacionada à minha atuação na prospecção de projetos da unidade Embrapi, né, que é um trabalho que eu faço desde 2020, de ter esse diálogo com as empresas, né, para o desenvolvimento de projetos, né? E aí o pessoal da UFO me convidou para que eu também faça esse trabalho junto às empresas de prospectar esses projetos e esses parceiros para o funcionamento da usina, né? Sobretudo os parceiros ligados ao agronegócio, que é um ramo aí que eu já venho trabalhando, né? Então, e com certeza, Pablo, quando a gente pensa em um copo, né? Eu estava bebendo água aqui, a gente pensa num copo. Para se produzir aquele copo, é algo multidisciplinar, né? Interdisciplinar. Então, a gente precisa abrir a nossa mente enquanto pesquisadores, que a gente precisa, sim, dos colegas de outras áreas, né? Então, na minha trajetória, infelizmente, eu vi muitos professores, pesquisadores, que às vezes eles se fecham. Ah, eu sou bom nisso, eu não preciso de ninguém. Mas para aquela tecnologia ir para o mercado, ele vai precisar de outras áreas. Então a gente precisa estar aberto ao conhecimento também que o outro pode agregar ao nosso conhecimento, né? Então é algo que eu sempre falo para os meus alunos, né? Se abram para o conhecimento dos outros também. Obrigada, professor. E dentro desses projetos muito interessantes que o senhor participa, um que chamou nossa atenção é o desenvolvimento de conservantes naturais para ração, à base de óleo essencial e seus efeitos invariáveis de inflamação em cães idosos. Aí a gente gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse projeto também. Ah, legal, Gabriela. Esse projeto, Gabriela, ele é um sucesso, assim, né? Ele foi um sucesso, ele já está finalizado e ele tem um grande apelo sentimental, né? Porque, principalmente para as pessoas que adoram, né, pets, esse projeto, ele brilha aos olhos. O que acontece? O mercado de pet, ele é um mercado que cresce a cada ano, né? Então, sobretudo as pessoas mais jovens, elas estão deixando de ter filhos para terem pets. E gastam mais com pet do que com elas mesmas, né? E uma empresa identificou, né, uma oportunidade de mercado, né, para o ramo pet, sobretudo o ramo pet de pets idosos, né? Então, quando o cachorro fica mais velho, ele precisa de mais cuidados, de mais atenção, do que quando ele está jovem e saudável, né? De forma semelhante ao que acontece com a gente. E nesse sentido, esse projeto ele visou a substituição de conservantes químicos, BHT, BHA, das rações por conservantes naturais, né? Conservantes à base de óleos essenciais de plantas, né? São duas plantas conhecidas, né, e utilizadas na indústria química e farmacêutica, e também um pouco na indústria culinária. Eu não sei se eu posso
falar aqui as plantas, porque a gente tem um acordo de confidencialidade com a empresa, mas esses óleos essenciais, eles já estão patenteados, né? Quem tiver interesse pode procurar, né? A empresa que contratou esse projeto com a gente, ela se chama Terpênia, né? Uma empresa do interior de São Paulo, e que já tinha desenvolvido os óleos essenciais, o processo, né, de extração dos óleos essenciais. Eles desenvolveram as patentes junto à Unicamp, né? Então, a patente dos óleos essenciais é da Unicamp, junto com essa empresa. E depois eles vieram até a gente do IFTM para desenvolver rações com a utilização desses óleos essenciais. E aí fazer a validação dessas rações junto a cachorros idosos. E aí, né, nós temos um curso de zootecnia aqui no IFTM, então as pesquisadoras da área de zootecnia elaboraram as rações, junto, né, em parceria também com a Universidade de São Paulo, né, no campus de Pirassununga. Nós fizemos todos os testes nos animais, então comparando as rações com o conservante natural em relação ao conservante tradicional, né, o conservante químico, e aí fizemos várias avaliações, né, nos animais, né, de desempenho, de oxidação, né, das rações, né, como que a ração depois influenciava no estresse oxidativo no animal, né, então eram feitos diversas avaliações no sangue dos animais, para validar essa tecnologia. E os resultados são impressionantes, né? Os resultados são impressionantes de como melhora a substituição do conservante químico por um conservante natural, como melhora a fisiologia do animal, né? Então, ficou muito, muito evidente isso. Até um trabalho dos pesquisadores foi submetido a um congresso internacional, foi premiado, porque eles avançaram um pouco mais, né, do que estava previsto no projeto e avaliaram a capacidade antitumoral desses conservantes. E eles verificaram que uma cachorra que tinha câncer teve a regressão do câncer quando substituiu por um conservante natural por conta dessa capacidade antioxidante desses conservantes. Então, a gente considera um projeto de muito sucesso. Essa tecnologia, né, essa empresa que contratou o projeto, ela é produtora do óleo essencial e agora ela já está negociando a transferência de tecnologia para uma grande, talvez a maior empresa de produção de alimentos para pets do país e do mundo. Né? Então, é mais uma tecnologia, né, da qual a gente participou, indo para o mercado. Né? Então, e uma coisa muito legal é que profissionais, estudantes, né, mestrandos que trabalharam nesse projeto enquanto estudantes foram absorvidos pela empresa depois. Né? Então, inicialmente ela foi para a startup, né, que contratou o projeto, e agora ela já está na grande empresa que está adquirindo a tecnologia. Então, a gente vê a inserção, né, desses profissionais que têm essa habilidade também de dialogar com o mercado depois que eles saem do projeto. Né? Então, a gente tem observado isso, temos vários exemplos de projetos que teve esse movimento, né, do recurso humano que foi formado no projeto ser absorvido pela empresa. Então, no projeto, então, a escolha dos cães idosos foi pensando já num problema que já era observado, né? Porque eu penso do porquê os cães idosos, né, começar a pesquisa, né, ao desenvolvimento da ração para eles. Já foi pensando, então, nos problemas que já tinham sido observados, né? Sim, já tinham sido observados. E lógico, num primeiro momento, né, na fase ainda de contratação do projeto, que a gente nem sabia como iam ser os resultados, a empresa pensava em cães idosos porque é uma fase que as pessoas investem mais no animal, gasta-se mais com o animal, porque ninguém quer ver o seu animal perecendo, né? Então, de início, o objetivo era o cão idoso. Só que, né, uma vez que tem esses resultados,
se você antecipar essa alimentação, essa substituição do conservante, desde a da fase inicial do animal, esse animal vai ter uma longevidade muito maior, né? Então, o mercado ele se abriu ainda mais. Mas, inicialmente, foi pensado para um nicho em função de observações que já se tinham nessa fase dos animais. Muito bacana. E aí, um outro projeto que agora, né, acho que o projeto que a gente se conheceu, né, que tive, né, o prazer de da gente trabalhar junto, que foi o desenvolvimento de fertilizantes foliares de alta performance com tecnologia de sistemas nanoparticulados. E aí, se puder também conversar um pouco sobre ele. Ah, legal. Talvez vocês, né, consigam até me ajudar nesse projeto, né? Foi quando a gente se conheceu lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Esse projeto, ele também é um projeto que foi fruto de uma parceria, né, com uma startup e cofinanciado pela Embrapi. Então, uma startup, ela identificou, né? Eu vou contextualizar um pouquinho antes. Então, o mercado de fertilizantes foliares no Brasil, ele é bastante. Estou tentando achar uma palavra bonita, né, para não dizer prostituído, né? Então, existem muitos fertilizantes foliares. Uma grande parte não entrega aquilo que promete. Tem sérios problemas, né, de formulação, de eficiência, e o produtor ele está ficando um pouco ressabiado com isso, porque ele compra, ele investe e aquele produto não entrega, né? Ou porque não utilizou a matéria-prima adequada, porque não foi bem formulado, muitas vezes não foi bem testado, né? O melhor posicionamento de aplicação. Então o produtor ele começa a ter um pouco de receio. Então essa startup ela vem com a ideia de ter a entrega de uma tecnologia diferenciada no mercado, né? E uma tecnologia que é comprovadamente mais eficiente, né? Então, o uso da nanotecnologia, a gente está muito acostumado, né, a tomar remédio, né, que infinidade de medicamentos que são nanoparticulados, né, em materiais, né, que usam as nanopartículas, né? Então, um avião, né, ele está cheio lá de nanopartícula, por exemplo. Só que na área agronômica, a gente praticamente não tem nenhum produto nanoparticulado, não, pelo menos nenhum produto fim, né? Embora já está provado que herbicidas com uso de nanotecnologia eles são mais eficientes. E aí essa startup ela está antenada nesse segmento, né, de ter uma oferta de produtos diferenciados e de eficiência aumentada, né? Só que tem um entrave. Quando a gente pensa em um medicamento, nós estamos vendendo um comprimido ali de, sei lá, meio grama, em que a pessoa paga um valor alto por aquele comprimido. O fertilizante ele não pode elevar demais o custo de produção do produtor. Então, o grande desafio era utilizar da nanotecnologia nesse projeto, mas uma nanotecnologia que fosse economicamente viável na indústria e competitiva no mercado. Então, houve a contratação desse projeto, né, via Embrapi. Então, nós fizemos, né, parcerias com pesquisadores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a professora Natália, com o professor Jefferson, que hoje está na Universidade de São Paulo, para que a gente desenvolvesse uma tecnologia com o uso da nanotecnologia, mas que fosse economicamente viável. E aí o projeto, né, ele foi desenvolvido, também tivemos muito sucesso. Nós conseguimos a produção, né, com métodos simples, baratos, relativamente baratos, né, então são competitivos no mercado. E os resultados, eles são agronômicos, né, eles são muito interessantes. Então, para determinados nutrientes, a gente conseguiu uma eficiência de 50%, às vezes 60% maior em relação ao mesmo nutriente numa forma não nanoparticulada. Isso significa que ou o produtor, né, a produção também aumentou quando a gente teve a aplicação com os nanofertilizantes. Isso significa que o produtor ou ele pode utilizar uma quantidade menor, tendo em vista que esse produto ele tem uma eficiência aumentada,
Ou, né, no caso, né, como houve a resposta, ele pode manter essa dose, né, e ter uma produtividade maior. Isso aumenta a lucratividade do produtor, né, sem onerar o custo, visto que foi uma tecnologia que tem um custo competitivo. Lógico, nós fizemos todos os testes, né, isso é importante salientar, ainda em escala laboratorial. Então, tanto a produção das nanopartículas como os testes desses nanofertilizantes foram feitos dentro de casa de vegetação, de estufas. Agora a gente precisa avançar com isso, a empresa, né, precisa avançar com isso, de testar esses fertilizantes em outras misturas, como elas realmente vão ser aplicadas lá no campo. Então, quando mistura com fungicida, com inseticida, o que vai acontecer com essas nanoestruturas? Né? Pode ser que elas se desestabilizam, mas pode ser que não. Né? E se isso for comprovado, com certeza é uma ferramenta que vai revolucionar o mercado de fertilizantes. Né? Porque aí é algo totalmente diferenciado e com uma eficiência muito aumentada. E aí a gente sai fora um pouco daquela pirataria, prostituição que às vezes existe, né? Não é uma palavra bonita, né, para a gente usar, mas eu acho que traduz bem o que acontece no mercado de fertilizantes. Lógico, a gente tem empresas excelentes, muito sérias, mas a gente tem empresas que às vezes não são tão sérias. Então, ter um produto diferenciado com certeza vai revolucionar aí esse mercado. É muito bacana ver falando, né, sobre esse projeto, ainda mais pela experiência, né, que a gente teve de contribuir, né, de certa forma. E é bom ver a promessa da nanotecnologia ser cumprida, né? Porque o grande motivo dela é a questão da interação, né? A gente, em quantidade menor, né, de matéria ali pensando, tem uma capacidade maior de interação com o local-alvo, né? E aí foi o que foi visto no teste, né? Então, uma quantidade igual, né, do que foi utilizado contribuiu para uma maior, né, produção, um maior desempenho. Então, é muito interessante ver isso na prática, né? Que às vezes a gente acaba ficando só no laboratório, só na síntese e caracteriza, e aí quando tem resultado de um teste, né, de uma aplicação, é muito legal a gente ver esse retorno, né, de que a pesquisa feita, ela chegou num final, né, que tipo, não um final, mas ela tem um bom potencial, né, de aplicação. Exatamente. E é nesse sentido, Pablo, que eu comentei, né, da importância desses projetos multidisciplinares, né, porque às vezes, né, uma pesquisa dessa, né, puramente na área de física ou de química, ela vira um paper e isso é publicado e não passa disso, né? E tem um potencial muito grande. Então, essas associações interdisciplinares, elas permitem que a gente avance com a tecnologia, e se a gente já tiver uma empresa junto, a chance dessa tecnologia chegar no mercado e contribuir, né, para o desenvolvimento científico, econômico do país, ela é muito grande. Né? Então, por isso que eu sou um grande entusiasta, né? E sempre que eu tenho oportunidade, né, de falar, eu falo isso, né? Vamos nos associar, né? Juntos a gente é mais forte, né? Então eu sempre levanto essa bandeira. E é interessante a gente ver também o quanto que a área de materiais está em diversas, né, tipos de pesquisa e de aplicações. Porque às vezes acha que material é algo tão específico, né, mas está ali no desenvolvimento de um novo fertilizante, está ali no que foi feito, né, na energia térmica, né, na usina. Então, em como utilizar aqueles materiais para que, enfim, dá, né, também está nas novas aplicações, né, de materiais que a gente já conhece, no que pode ser feito, né, e é muito legal, né, ver esses projetos e ver diferentes aplicações. Acho que foi por isso que a gente escolheu falar desses três, porque ele tem um para cada lado, né, a área diferente, com a usina e fertilizante, ele para com as cassações, né, e mais o tanto que, de certa forma, eles também estão conectados.
Não. A área de materiais ela está em tudo, né? Eu acho que é impossível a gente pensar em uma área, né, que ela não esteja. Vai falar, o psicólogo não precisa da área de materiais. Precisa, ele precisa do computador para digitar as anotações, ele precisa de uma caneta, ele precisa de caderno. Então, assim, é impossível a gente pensar, né, em uma atividade econômica que a área de materiais não esteja envolvida, né? E eu acho que o grande desafio são os profissionais que estudam a área de materiais se enxergarem, né, dentro do desenvolvimento de tecnologias como um todo, né, do produto final, né? Por isso que a gente precisa cada vez mais estimular isso. Professor, muitas dessas pesquisas têm interface com empresas, como o senhor citou. E como que é lidar com a expectativa da indústria e conciliar isso com a pesquisa acadêmica? Isso é um desafio. Isso é um desafio muito grande, viu, Gabriela? Porque as empresas, elas precisam gerar receitas para elas se manterem ativas, né? Então, ponto. Então, ela precisa, ela investe, mas ela precisa ter retorno daquele investimento da pesquisa o mais rápido possível, né? O grande desafio, por incrível que pareça, com as empresas, não são os custos dos projetos, mas sim o tempo dos projetos. Porque a gente na academia, né, a gente está acostumado lá, sei lá, um mestrando, 24 a 36 meses para uma pesquisa, um doutorando de 36 a 48 meses, isso quando não passa, né? Para a empresa, esperar 4 anos para uma pesquisa é muito tempo. Ou outra empresa já desenvolveu nesse período, ou aquilo já não faz mais sentido. A mudança tecnológica ela está acontecendo agora a cada 5 anos. 5, 7 anos, a gente tem uma mudança tecnológica. Então, o tempo é o maior desafio, Gabriela. A expectativa de entregar aquela solução, ou pelo menos aquela devolutiva de que aquela solução não dá certo, né? Porque quando a gente trabalha em projetos de inovação, sempre existe o risco daquilo que está sendo desenvolvido não dar certo. Mas essa devolutiva, né, da tecnologia ou da negativa de que aquilo vai dar certo tem que ser no menor tempo possível, porque o tempo ele é muito importante para a empresa do ponto de vista de retorno econômico ou de posicionamento de mercado. Então, se tem uma técnica, né, que surge, né, por exemplo, vou dar um exemplo agora na área de biológicos, na agricultura. A gente estava falando de biológico, agora nós estamos falando do metabólito produzido pelo biológico. Isso começou a ser falado esse ano. Então, está uma corrida, né, das empresas, das ICTs, para desenvolver algo nessa linha. Se demorar 4 anos para desenvolver, para a empresa, muitas vezes o tempo já passou, outra empresa já desenvolveu e já se consolida no mercado, né? Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, o maior impasse sempre é o tempo de execução dos projetos, né? E lógico, a gente sabe que a pesquisa ela tem os seus ritos, né? As suas fases. Então, adequar essa necessidade do tempo, né, necessário para uma boa pesquisa com o tempo que a empresa almeja. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem. E aí eu te pergunto, então, além do tempo, né, se tem outros desafios, né, para transformar, então, o que é pesquisa acadêmica em produtos, tecnologia de uso prático no campo. Que aí, né, o tempo já foi definido aí como um desafio bem importante. Mas quais são mais outras, né, outros impasses, assim, que pode ter, né, de tirar uma pesquisa ali da academia, né, da universidade, para colocar ela em aplicação? Olha, Pablo, a gente poderia passar o resto do dia agora para responder essa sua pergunta, porque assim existem inúmeros impasses, às vezes,
que limitam que essa tecnologia chegue lá no mercado. O primeiro deles é que quando a gente faz algo, né, a gente faz isso em escala laboratorial. E talvez esse seja o maior. Então, por exemplo, no nosso projeto, a gente produziu as nanopartículas em um Becker, em um Erlenmeyer. Mas depois isso se transformar em um tanque na indústria, tem um caminho grande a ser percorrido. Parece que é algo, é só aumentar, né, proporcionalmente, mas nem sempre é assim. Então, um dos grandes entraves é a escalabilidade, né? Você escalar aquela tecnologia dentro das indústrias. Ou outros casos, né? A gente está desenvolvendo, por exemplo, um robô autônomo para cultivo de cana-de-açúcar. Então, a hora que você projeta, né? Você projeta imaginando as dificuldades que ele vai enfrentar lá no campo. Mas a hora que chega, né, em determinadas áreas que foram mal preparadas, então tem muitos torrões que a roda do robô não consegue vencer, né? Então aí ele trava. Então a grande dificuldade é você levar a pesquisa de uma escala laboratorial ou de um ambiente relevante para um ambiente operacional, ou pelo menos para todos os ambientes operacionais. Às vezes a gente tem que limitar, olha, esse robô vai funcionar em até tal declividade. Né? Então, esse é a trajetória, né, de maturidade tecnológica da tecnologia, ela precisa avançar, né? E nessas fases aí, depois de 5 para frente, ela é um pouco mais complexa para aquilo chegar mesmo no mercado. Muita gente pensa que o desenvolver é o mais difícil, nem sempre, né? Essa fase de transição do laboratório para o mercado, ela é bastante desafiadora também. Professor, agora para falar um pouquinho das técnicas, nós vimos que o infravermelho próximo, ele é bastante utilizado para a predição de parâmetros nutricionais, né? Questão de qualidade das plantas. E aí a gente queria saber um pouquinho como que esses parâmetros são obtidos, como que é feito esse tipo de análise. Ah, legal. Na verdade, Gabriela, no agro eles estão começando a ser implementados, né? Esse tipo de análise, principalmente o tipo que nós desenvolvemos aqui, que são análises através de equipamentos portáteis. Né? A gente sabe que a espectroscopia no infravermelho próximo é uma técnica muito utilizada em laboratórios, dentro de plantas, né, industriais, mas geralmente são sensores estacionados, né, providos de uma curva de calibração e que te dão uma resposta rápida ali do que você deseja medir. Mas o desafio nosso foi levar isso para um equipamento portátil, onde a gente conseguisse lá no campo fazer medições de qualidade de grão de milho, por exemplo, do teor de nutrientes nas folhas, para eu decidir se eu vou fazer ou não uma aplicação foliar de fertilizantes. Então, esse projeto ele também foi desenvolvido com cofinanciamento da Embrapi, em associação com duas empresas, uma delas da área de tecnologia, né? Essa empresa ela tinha equipamentos estacionários em laboratório, equipamentos NIR de laboratório. Atuava muito junto à indústria farmacêutica, e aí ela visualizou o agro como um mercado muito forte, né, em potencial. E aí ela contratou um primeiro projeto onde nós desenvolvemos o equipamento portátil e desenvolvemos modelos, calibramos modelos para avaliar a qualidade do grão de milho. Então, avaliamos proteína, amido, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, lipídios, uma série de características. Calibramos uma curva, então, para isso, a gente lia o espectro e depois levava essa amostra para o laboratório e depois a gente correlacionava e desenvolveu uma curva de calibração. Hoje o equipamento ele está provido já dessa curva,
Então eu chego lá no campo, a hora que o milho está sendo colhido, e faço a determinação do teor de óleo, por exemplo. Então eu vou ter lavouras que têm um teor de óleo maior, lavouras que têm um teor de óleo menor, e em função dessa utilização desse milho, então, sei lá, uma empresa, uma grande empresa esmagadora de óleo, ela vai preferir ou ela vai pagar mais pelo milho que tem um teor de óleo maior, porque é o produto que ela quer. Senão ela tem que moer uma grande quantidade de milho com um teor baixo de óleo para ter X litros de óleo. Então isso permite você, na hora que está colhendo o produto, você já destinar para qual local ou para qual unidade de armazenamento esse material vai ser armazenado, que depois vai ter uma maior eficiência industrial. Isso parece que é simples e é pouco, mas industrialmente isso tem uma aplicação e uma eficiência muito maior, né? E depois, no segundo projeto, nós fizemos a mesma coisa para teor de nutrientes na folha. Né? Para vocês que não são da área de agronomia, como que é feito, né, a avaliação do estado nutricional da planta? É como se fosse um exame de sangue da planta, né? Só que a planta não tem sangue. A gente vai lá no campo, coleta a folha, manda essa folha para um laboratório, geralmente demora uns 15 dias para voltar o resultado. Para você decidir se você vai aplicar ou qual nutriente está faltando ali naquela planta. Só que esse tempo entre você coletar e você ter o resultado, ele é muito grande. Isso faz com que, muitas vezes, o tempo, né, ideal já passou. Né? Você vai poder fazer uma aplicação, só que ela vai ter uma baixa eficiência, porque a planta já sofreu demais ali por conta daquela deficiência. Então, a gente buscou uma medida rápida no campo. Então, a gente fez a mesma coisa. Coletou milhares de amostras, né, o espectro daquela amostra, depois no laboratório, construiu modelos, e agora a gente tem modelos calibrados juntos com o Bifol, né, que foi uma das contratantes do projeto. A gente tem modelos calibrados para soja e para cana. Então, para essas duas culturas, a gente consegue chegar lá no campo com o equipamento, aponta para a folha e ele já vai te dar qual é o teor de nutrientes daquela lavoura, daquele talhão. E aí você consegue decidir ali na hora se você está precisando aplicar boro, se você está precisando aplicar zinco, ou se você não está precisando aplicar nada, que isso também é uma forma eficiente. Às vezes você não precisa aplicar. O produtor ele consegue economizar aquela aplicação. Então é uma ferramenta incrível, né? E eu estou falando da área agronômica, mas a tecnologia NIR ela se aplica para infinidades de áreas, né, do conhecimento e precisa ser melhor explorada, né? Então, mas é um projeto que a gente tem um carinho muito grande porque isso é uma ferramenta incrível para o manejo das culturas. Muito bacana. E aí é interessante ver que, por exemplo, a gente às vezes trabalha muito com a região ali, acho que eu posso falar infravermelho médio, que é aquela região ali maior, né? E ali, por exemplo, a gente faz muita análise de uma forma tipo de presença, né, dos grupos orgânicos. A gente consegue dizer que grupo tem, que grupo não tem, se é característico do material ou não, né? E já da forma que você apresentou, é algo muito mais quantitativo, né, o benefício dela. Porque do nosso, por exemplo, a gente não consegue. A gente vê lá, tipo, um grupo carbonila, mas a gente não consegue dizer a quantidade, né? A concentração. E aí, aplicar dessa forma mais quantitativa, super interessante. Sim, é muito interessante, porque é uma medida, inclusive, de decisão, né? Porque você quantifica, não é só uma medida qualitativa, tem ou não tem, é uma tecnologia de medição, né? E com isso você consegue tomar decisão, né? Que para a agricultura, né? Por a gente trabalhar com organismos vivos, né? As plantas, é algo super importante, porque você consegue ser mais assertivo com relação ao tempo e ao que a planta realmente está precisando.
E além dessa técnica, né, que é bastante interessante, se tem outras ferramentas que costuma ser utilizado, tipo inteligência artificial, sensores, para imagens também. A agronomia ela está passando por um boom tecnológico, né, nos últimos anos. Então, assim, até algum tempo atrás, eu não vou me arriscar a precisar esse tempo, mas é um tempo relativamente curto, a gente não tinha nenhuma medida nenhuma tecnologia que ajudasse o produtor ou os engenheiros agrônomos a tomar uma decisão. Era muito baseado no conhecimento empírico, na experiência daquele profissional, algumas observações, né? Então, sintoma visual de deficiência, a planta está amarelecendo, né? Ela está com uma lesão, mas era tudo muito empírico. Com o advento dessas tecnologias, sobretudo da inteligência artificial, isso está sendo transformado, né? Porque hoje a gente consegue, com imagens de satélite, fazer predição de colheita, você consegue predizer se aquela planta está com doença, se não está com doença. Você consegue, com o uso de imagens multiespectrais que passam junto com um drone, né? Então, você passa um drone com uma câmera multiespectral. A gente conseguiu, só para vocês terem ideia, identificar a presença de doenças na cultura da alface 8 dias antes do primeiro sintoma aparecer. Olha só que transformação, né? Eu disse para vocês que há pouco tempo atrás a gente precisava do engenheiro agrônomo ir lá no campo e observar, olha, tem uma lesão aqui na folha da alface. Eu preciso aplicar um defensivo. Muitas vezes ele ia aplicar aquele defensivo, ele ia até controlar a doença, mas aquela folha já foi danificada, ela já foi comprometida. Com essas tecnologias, imagina, ela consegue captar as pequenas alterações que acontecem no tecido das folhas 8 dias antes. Então você entra com um produto, um defensivo, e esse sintoma nem vai vir aparecer na folha. A folha vai ficar intacta, porque a gente está conseguindo antecipar bastante a aplicação para corrigir essa possível doença, né? Então, o uso da inteligência artificial, né, escalou essas tecnologias, né? Então, a gente usa índices de vegetação, NDVI, e vários outros, né, através de imagens de satélite. A gente usa câmeras RGB, multiespectrais, com o uso de vantes, né, que são os drones. Então, assim, tem uma série, uma infinidade de tecnologias que, lógico, todas elas usam, né, algum tipo de inteligência artificial para calibrar modelos de predição, para a gente ter essa tomada de decisão. Mas o fato né, sem me alongar, que hoje a gente precisa, né, de profissionais do agro que entendam muito dessas tecnologias, porque elas fazem muita diferença e o produtor cada vez mais vai adotar esse tipo de tecnologia. Então, a gente precisa, né, de profissionais totalmente voltados para o tecnológico, porque o agronegócio ele está muito tecnológico e tende a ficar cada vez mais. E tudo isso precisa de materiais, né? A gente não pode esquecer isso. Muito interessante mesmo, professor, ver esses avanços, essas novas tecnologias sendo aplicadas no agronegócio. E aí, professor, que tipo de conselho que o senhor daria para estudantes ou pesquisadores que querem se envolver com projetos de inovação na área de agronomia e na nutrição de plantas? Legal. Bom, eu sei que o público maior, né, aqui do Café Tecnológico, né, são estudantes de pós-graduação, né? Eu espero que não se assustem com o que eu vou falar, mas o conselho que eu daria é que vocês, né, se preparem para o mercado. Ser professor, pesquisador, é uma atuação do mercado, mas ela é muito específica e cada vez mais desvalorizada, né? Então,
a gente observa uma grande desvalorização dos professores das universidades federais, estaduais, e condições de trabalho muito insuficientes para ter um bom desempenho, né? Então, e nós somos cobrados, né, por produção, embora hoje a produção está mudando, né, a CAPES está mudando um pouco de produção de artigos para produções tecnológicas, né, que seriam esse tipo de produção, né, de produtos, processos. Mas o conselho que eu dou, Gabriela, é que vocês estejam atentos a esses movimentos do mercado, esses movimentos das ações governamentais, porque hoje já não tem mais espaço, né, para o profissional. Eu vou saber tudo de nanopartícula, então eu me tranco no meu laboratório, produzo nanopartícula de tudo quanto é jeito e vou produzir 10 artigos por ano. Ok, você tem o seu valor, a sua contribuição, só que o mercado, o poder público, ele já não quer mais isso. Ele quer um profissional que dê retorno, né? E a sociedade, elas nos cobra também de retorno, né? Para eles, né? Então, o que foi desenvolvido dentro da universidade que chegou para mim? Tá aí um grande exemplo, as vacinas, né? O papel importantíssimo que as ICTs do Brasil e do mundo tiveram num desenvolvimento rápido das vacinas na época do Covid. Então, a gente precisa cada vez mais mostrar, né, para a sociedade que nós temos uma importância muito grande para a sociedade como um todo. E para isso, né, a gente precisa estar antenado a esses movimentos da sociedade, do mercado, do poder público. Então, e para isso, né, você precisa, quando eu digo, né, que você precisa estar capacitado e preparado para o mercado, eu estou dizendo que você precisa estar capacitado e preparado para mudanças que acontecem diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, porque as mudanças elas estão acontecendo de forma muito rápida, né? Então, flexibilidade, eu acho que seria a palavra, né? Ser um profissional flexível para isso, porque eu falo por experiência própria, se eu não tivesse me reinventado ali em 2016, a minha forma de trabalhar, de pesquisar, provavelmente eu não estaria fazendo muita coisa, ou estaria desanimado, como muitos colegas ficam, desanimados pela falta de estrutura, de condições, e aí acaba se acomodando, não por vontade própria, mas por condições, né, que vão sendo impostas. Mas essa guinada, essa visão, né, que eu consegui ter ali, me permitiu uma trajetória que até então está dando certo. Muito bom, professor. E eu acho que uma última pergunta, né? A Gabi perguntou, né, dos conselhos que daria para os estudantes pesquisadores. E eu te pergunto o que você acha, né, de que modo que o programa de pós-graduação ele poderia contribuir para o desenvolvimento de projetos dessas naturezas que você apresentou, né? Integrando a academia, integrando a indústria, o desenvolvimento desses, né, de pesquisas mais aplicadas. E aí eu pergunto de que forma que o programa de pós-graduação poderia contribuir com isso. Excelente pergunta, Pablo. Bom, eu não conheço muito a realidade aí do programa de pós-graduação, então pode ser que eu fale alguma coisa que não seja condizente, mas eu vou falar um pouco da nossa realidade no IFTM e em outras instituições que eu conheço. O programa de pós-graduação ele precisa se aproximar do mercado, né, desse tipo de pesquisa. Então, de repente, o programa de pós, eu não sei se tem essas ações. Eu dou aula o IFTM tem cursos de pós-graduação desde 2012. Eu dou aula na pós-graduação de agronomia desde 2016. O primeiro ano que o NIT, né, e aí uma falha do programa de pós-graduação, de nós que fazemos parte do programa, a gente convidou o primeiro ano para o NIT estar ter uma fala com os estudantes de pós-graduação no ano passado. Então, a gente ficou aí vários anos sem dialogar com o NIT, que é um órgão institucional
que faz esse trabalho de dialogar com o mercado, com empresas, de estar atento a editais que estimulem a inovação. Então, o primeiro passo é isso. Olha, o que o NIT da universidade faz? Como o NIT pode contribuir com o programa de pós-graduação? O que nós fazemos no programa de pós-graduação? Então, se hoje eu perguntar assim, Pablo, me encaminha daqui 10 minutos um portfólio de tudo que vocês conseguem fazer aí no programa de pós-graduação. A gente não tem isso pronto, né? E não estou falando que a gente tem também, não, né? Hoje a gente tem ligado à unidade Embrapi, mas isso é uma falha também dos programas de pós-graduação. Então, a gente ter materiais, ter divulgação sistemática, ocupar espaços Então, tem essas feiras que acontecem, né? O Uberaba tem uma quantidade de feiras muito grande. A gente tem espaços onde a gente consiga mostrar para as empresas o que nós conseguimos fazer. Então, criar uma cartilha, um portfólio, né, das áreas de competência, os pesquisadores que têm, um banco de títulos que seja, de dissertações desenvolvidas em andamento, com, sei lá, aqueles mapas, né, que você lança todas as frases e ele forma ali palavras, né? Me fugiu o nome agora daquele mapa, então vai aparecer todas as áreas fortes ali do programa de pós-graduação. Enfim, a gente precisa se mostrar, porque o dia a dia das empresas, né, é muito corrido. Então, eles não têm tempo de vir atrás da gente. É a gente que precisa ir atrás e mostrar o que nós conseguimos fazer. E a gente tem uma coisa que boa parte das empresas não tem, né? Não é toda empresa que consegue ter uma área de P&D, por exemplo, de pesquisa. É uma área cara para a empresa. E nós temos um passivo um passivo ali de pesquisadores, de infraestrutura para P&D gigantesco. Então é só a gente conseguir conectar os dois lados que dá certo. Para vocês terem ideia, de 2020, nós começamos a operar, a gente foi credenciado em novembro de 2020, a gente contratou o primeiro projeto em 2021. A gente operou cerca aí já de 20 milhões em projetos contratados. O ano passado, o nosso orçamento de projetos contratados foi de 9 milhões e meio na unidade Embrapa. Para vocês terem ideia, isso é maior do que o orçamento do campus Uberaba do IFTM, que é o maior campus. Então, a gente tem uma capacidade de usar o nosso pessoal para captar de recurso externo, para desenvolver tecnologia, muito grande. A gente só precisa fazer essa ponte, né, com quem tem essa demanda. Que, como eu falei lá no início da apresentação, as empresas têm demanda e têm dinheiro, mas geralmente não tem quem faz. A gente tem estrutura e quem faz, mas não tem dinheiro. A gente só precisa se juntar. Então, esse é um desafio aí para os programas de pós-graduação, mostrar do que é capaz. Muito obrigado, professor. E agradeço, né, que mais uma vez, né, por ter aceito essa conversa com a gente, né, que eu acho que muito enriquece bastante o conhecimento tanto da nossa que está aqui, né, hoje mediando, mas de quem for assistir o vídeo e do programa, né, de que compartilhado também com todos os alunos do nosso programa de pós-graduação e com os demais, né, porque a gente também tem um alcance legal com os cursos de graduação da UFTM, né, então, muito bem-vindo, né? E a gente fica muito grato por ter aceito o convite. E aí, gostaria também de, só por último aqui também, reforçar com todo mundo, né, a questão do nosso site, do nosso Instagram. Então, apresentando aqui a tela rapidinho. Só que no nosso Instagram do programa, a gente tem todas as informações de novidades, editais abertos, divulgações gerais, né, que vão acontecendo dentro do nosso programa de pós-graduação, que é, né, ppgctm.uftm, e no nosso site também, pesquisando ppgctm UFTM, aqui no primeiro link logo já cai no site do programa.
que aí aqui tem os destaques, né, com as últimas notícias, apresentações deles com as linhas de pesquisa, e nele a gente consegue encontrar, né, as demais informações de corpo docente, os regulamentos, matriz curricular, calendários. Então, essas informações todas estão disponíveis no nosso site. Muito bem, eu que agradeço, viu, Pablo, Gabriela, o convite de vocês por ter esse bate-papo. Espero que eu não tenha sido muito chocante, assim, né, com essa visão um pouco diferente, né, da pesquisa, da academia. E fico, né, à disposição aí para outros bate-papos, dúvidas enfim, e parcerias, né, que a gente possa ter aí interações futuras, né, tanto com vocês quanto com o programa de pós-graduação e pesquisas também que a gente pode desenvolver juntos. Adorei a experiência, né, de bater esse papo aqui com vocês e fico à disposição. Muito obrigada, professor. Foi bastante enriquecedor. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. E agradecer também, né, a todo o grupo do Café Tecnológico pela organização, né, de quem está aqui, de quem não está também, que, né, que vai ajudando a gente ali nos bastidores, e a Lohane também que está aqui na gravação com a gente. Então, mais uma vez, obrigada a todo mundo.